Marte, o planeta vermelho, sempre despertou uma curiosidade insaciável entre os humanos. Desde os primeiros observadores celestes, que viam aquele ponto avermelhado cruzando o céu, até as missões espaciais mais avançadas, Marte representa um mistério cósmico à espera de ser desvendado. Com sua paisagem árida e repleta de crateras, vastos cânions e gigantescos vulcões, Marte não é apenas um deserto frio e inóspito. As missões robóticas e os estudos orbitais têm revelado segredos ocultos sob sua superfície, sugerindo um passado dinâmico e possivelmente habitável. Este roteiro explora em detalhes os principais segredos que Marte esconde, e como cada descoberta amplia nossa compreensão sobre este enigmático vizinho. A atmosfera de Marte, embora muito mais fina do que a da Terra, desempenhou um papel crucial na modelagem do planeta. Composta principalmente por dióxido de carbono, essa atmosfera permite que a radiação solar alcance a superfície quase sem impedimentos. Análises detalhadas indicam que, no passado, Marte possuía uma atmosfera mais densa, capaz de sustentar água líquida em sua superfície. Eventos catastróficos, como impactos de asteroides e a perda gradual de seu campo magnético, causaram a erosão atmosférica. Tempestades de poeira sazonais, capazes de envolver todo o planeta, demonstram como essa atmosfera fina ainda influencia profundamente a dinâmica climática de Marte. A descoberta de sinais de água em Marte representou um dos maiores avanços na astrobiologia. Canais esculpidos por antigos rios, deltas e minerais hidratados foram observados em diversas regiões do planeta, sugerindo que, há bilhões de anos, Marte abrigava grandes corpos d'água. Estudos recentes em locais como a cratera Gale revelaram que lagos persistiram por longos períodos, criando condições que poderiam ter sido favoráveis à vida microbiana. Gelo subterrâneo, detectado em várias latitudes, confirma que a água, embora rara, ainda está presente em Marte. As implicações dessas descobertas são profundas, pois sugerem que o planeta pode ter sido habitável no passado e pode ainda abrigar vida em nichos específicos. A cratera Gale, com seu centro dominado pelo Monte Sharp, tem sido um local de intensa exploração científica. O rover Curiosity, em operação desde 2012, explorou meticulosamente as camadas sedimentares do Monte Sharp, revelando um passado geologicamente rico e complexo. Cada camada do monte conta uma história diferente, desde a formação inicial do planeta até os períodos em que a água moldava sua paisagem. Os sedimentos analisados indicam a presença de minerais que se formam na água, corroborando a teoria de que Marte teve um passado úmido. Além disso, a diversidade química encontrada sugere que as condições ambientais variaram ao longo do tempo, possivelmente oferecendo múltiplas janelas de habitabilidade. Marte abriga os maiores vulcões do Sistema Solar, sendo o Monte Olimpo o mais icônico, com uma altura 3 vezes superior à do Monte Everest. A formação desses vulcões colossais indica que o interior do planeta manteve uma atividade geotérmica significativa durante grande parte de sua história. Estudos da composição das rochas vulcânicas sugerem que Marte não experimentou a tectônica de placas como a Terra, o que permitiu que o magma se acumulasse em um único ponto, formando esses gigantes. A última erupção vulcânica pode ter ocorrido há milhões de anos, mas as cicatrizes deixadas por essas formações fornecem pistas valiosas sobre o resfriamento interno do planeta e a evolução de sua crosta. Valles Marineris, um dos maiores sistemas de cânions do Sistema Solar, é uma maravilha geológica que corta a superfície de Marte por mais de 4.000 quilômetros. Formado possivelmente por processos tectônicos associados ao estiramento da crosta, o cânion revela uma rica história geológica através de suas camadas expostas. Essas formações registram eventos como atividade vulcânica, deposição de sedimentos e erosão causada por ventos e água, oferecendo uma janela única para o estudo do passado marciano. As sondas orbitais mapearam as profundezas de Valles Marineris, revelando a complexidade geológica e fornecendo evidências de que a água pode ter desempenhado um papel significativo em sua formação e evolução. A presença de metano na atmosfera de Marte, confirmada por várias missões, gerou debates acalorados na comunidade científica.
Na Terra, o metano é frequentemente associado a processos biológicos, como a decomposição de matéria orgânica. Em Marte, as flutuações sazonais nas concentrações de metano sugerem que o gás pode estar sendo liberado de fontes subterrâneas, possivelmente devido à atividade geotérmica ou à presença de vida microbiana em nichos subterrâneos. As origens exatas do metano permanecem incertas, mas sua detecção contínua aponta para processos ativos no planeta, desafiando a ideia de que Marte seja um mundo geologicamente morto. A possibilidade de vida em Marte continua a ser uma das questões mais intrigantes da astrobiologia. Embora as condições atuais sejam hostis, com radiação intensa e temperaturas extremas, Marte pode ter sido habitável no passado. As missões robóticas têm procurado biosinais, como compostos orgânicos complexos, que poderiam indicar a presença de vida passada ou presente. Em 2018, a descoberta de moléculas orgânicas em rochas de 3 bilhões de anos reforçou a hipótese de que Marte pode ter abrigado vida em algum momento. Além disso, estudos de formações geológicas semelhantes aos estromatólitos terrestres sugerem que processos biológicos podem ter ocorrido em Marte, levantando a possibilidade de que micro-organismos possam ter sobrevivido em ambientes protegidos, como cavernas ou sob a superfície. As missões robóticas a Marte representaram marcos históricos na exploração espacial. Desde os primeiros passos incertos das sondas Viking até as sofisticadas operações dos rovers modernos, cada missão expandiu nosso conhecimento sobre Marte de maneira significativa. O rover Curiosity, por exemplo, fez descobertas revolucionárias sobre a composição do solo e a atmosfera marciana. Mais recentemente, o rover Perseverance, equipado com ferramentas avançadas para coleta e análise de amostras, iniciou sua busca por sinais de vida passada. Essas missões têm sido fundamentais para entender a geologia, o clima e a potencial habitabilidade de Marte, preparando o terreno para futuras missões tripuladas. As calotas polares de Marte, compostas por camadas de gelo de água e dióxido de carbono, são testemunhas silenciosas das variações climáticas do planeta. Estudos revelaram que essas calotas crescem e diminuem com as estações marcianas, e suas camadas internas registram mudanças no clima ao longo de milhões de anos. A análise das camadas de gelo permitiu aos cientistas entender melhor os ciclos climáticos de Marte e como eles influenciaram a distribuição da água no planeta. As regiões polares também podem conter depósitos de gelo puro, que, se acessados, poderiam fornecer recursos valiosos para futuras missões humanas e ajudar a sustentar a vida em Marte. As imagens capturadas por sondas orbitais revelaram diversas estruturas na superfície de Marte que despertaram a imaginação e as teorias da conspiração. Algumas dessas formações, como pirâmides e rostos esculpidos, provocaram especulações sobre a possibilidade de civilizações antigas em Marte. No entanto, análises detalhadas dessas imagens mostraram que a maioria dessas estruturas tem explicações geológicas, resultantes de erosão, impactos de meteoros e atividade vulcânica. Embora essas formações sejam naturais, elas continuam a ser de grande interesse científico, pois ajudam a compreender os processos que moldaram a paisagem marciana ao longo de bilhões de anos. As cavernas de lava em Marte, formadas por antigos fluxos vulcânicos, representam um dos ambientes mais promissores para a exploração em busca de vida. Essas cavernas oferecem proteção contra a radiação e as temperaturas extremas da superfície, criando nichos potencialmente habitáveis. Além disso, elas podem preservar vestígios de atividade biológica passada, se Marte alguma vez abrigou vida. As futuras missões que explorarem essas cavernas poderão revelar segredos cruciais sobre a história biológica do planeta. Além disso, essas cavernas podem servir como abrigos naturais para missões humanas, oferecendo proteção contra o ambiente hostil de Marte. A exploração humana de Marte tem sido o objetivo final de décadas de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias espaciais. Experimentos em ambientes terrestres extremos, como desertos e regiões polares, têm preparado os astronautas para as condições severas de Marte.
O avanço na tecnologia de propulsão e os estudos sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano pavimentaram o caminho para uma missão tripulada ao planeta vermelho. Além disso, a busca por recursos em Marte, como gelo de água e minerais, é essencial para sustentar uma presença humana a longo prazo. A exploração humana de Marte não só representa um marco na exploração espacial, mas também pode revelar novos segredos sobre o planeta que as missões robóticas não conseguiram desvendar. Ao estabelecer colônias em Marte, a humanidade estará dando os primeiros passos em direção à expansão para outros mundos, transformando a exploração do planeta vermelho em uma nova era de descobertas. Marte, com seus mistérios e segredos, continua a fascinar a humanidade. Desde os primeiros olhares curiosos até as missões robóticas modernas, cada descoberta em Marte não apenas responde a antigas perguntas, mas também levanta novas. O planeta vermelho, outrora visto como um deserto estéril, agora é considerado um mundo complexo com uma história rica e uma possível promessa de vida. Enquanto continuamos a explorar e desvendar os segredos de Marte, a expectativa de que ele possa um dia se tornar uma segunda casa para a humanidade cresce. A cada nova missão, Marte revela um pouco mais de seus segredos, aproximando-nos do dia em que possamos finalmente compreendê-lo em sua totalidade e talvez, quem sabe, encontrar respostas para perguntas que nem sequer sabemos fazer ainda. Até a próxima!